Boa noite a todos. Legal, agora tá ok. Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hamilton Ribas e eu opero desde 2006 em casa. Comecei quando o mercado ainda estava em alta, antes do precipício, né, de 2008, antes de ter o grau de investimento. Comecei a trabalhar em 2006, quando ainda fazia faculdade, operava com meus amigos, a gente operava Varig, Kepler, bastante papéis assim que na época tinha essa especulação, acompanhava fóruns também, levantava alguns micos, comecei assim, operava opções também, ações. Depois de 2008 comecei a profissionalizar mais meus trades, através de uma estratégia mais clara, mais robusta, mais disciplinada. Então, como o Osney falou sobre questão do manejo de risco, gerenciamento de risco, é importantíssimo que você tenha isso bem claro no seu método operacional. Independente da sua estratégia, quando a gente fala estratégia, o que a gente fala? Eu vou comprar quando fizer X movimento, eu vou vender quando fizer Y movimento. Tá? Ou você vai usar o indicador, vai usar o Fibonacci, que muita gente usa, ou o MACD, ou estocástico, bandas de Bollinger, IFR, volume. Tem 200 indicadores. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, a gente vai ver que a lista de indicadores é muito grande. A gente tem aqui bandas de Bollinger, Donchian Channel, média HLC, momento também, os osciladores, estocástico lento, rápido. E dependente da sua estratégia, você precisa ter muito bem claro essa questão do gerenciamento de risco. Tá? O que é o resumo, se a gente fosse resumir? Quando errar, perder pouco. E quando acertar, ganhar muito. Então vamos resumir essa questão aí, para ficar mais claro. Então nós precisamos, quando errar, perder pouco. E quando acertar, ganhar muito. Então, esqueça aquele negócio de, eu acerto 90% das vezes. Tá? Se você comparar um trader que acerta 90% das vezes, mas não tem gerenciamento de risco, e compara com um trader que acerta 50% das vezes, mas tem o gerenciamento de risco, se você fizer um estudo aí porque a gente tem uma certa impressão, uma falsa impressão da pessoa que opera 3 meses, aí faz uma estatística das operações, acertei 90% das vezes. A gente não tem que olhar 3 meses, primeiro de conversa. Se você quer viver da bolsa, quer ser um grande trader, você tem que olhar no mínimo aí uns 2 anos, tá? De estatísticas de operações, para você ter uma consistência nesse resultado e poder dar um veredito, né? Eu sou um cara que realmente tenho como ser um operador, tenho como meu perfil é de realmente um trader. Então você não pode cair nessa falácia de analisar 3 meses, por exemplo. Então, se um investidor mantém no longo prazo 90% de acerto, mas quando perde ele devolve tudo, ele não vai conseguir sobreviver no longo prazo. Tá? A nossa visão é de longo prazo, tá? Mas é a visão de que ganhos consistentes no longo prazo. Não é a visão de comprar ação e esquecer. Claro que a gente tem algumas ações, através da análise fundamentalista, que a gente entra com essa visão de comprar, buy and hold, né? Comprar e segurar. Mas a estratégia de trader é o que? Identificar os movimentos, aproveitar dos movimentos e ter ganhos consistentes no longo prazo. Não é querer ganhar numa bolada só muita lucratividade. Não é numa operação ou 2, 3, em poucas operações você ganhar bastante. Porque se você ganhar bastante, naturalmente você se expôs a um risco muito grande. Se expondo ao risco muito grande, quando der um problema, der um stop, por exemplo, a chance de você perder também é grande e você devolver tudo do seu lucro. Então é bom que você tenha isso claro na sua mente. Pode parecer básico, né? Eu vou ouvir relações com ganho, jogar dado,
Se eu acertar, vou ganhar 3, e se eu perder, eu vou ganhar... Parece muito básico, né? É uma coisa assim, parece um pouco básico, ainda mais quem já ouviu falar. Mas é pra martelar mesmo na cabeça, tá? Martela na cabeça e você não vai esquecer disso nunca mais. Tá aqui o HB da nossa corretora. Esse aqui é o sistema que a gente utiliza para comprar e vender as ações, os contratos futuros. Contratos futuros, para quem não sabe, a gente tem mini índice, tem o boi gordo, tem o dólar. O que mais que a gente tem de contrato futuro? Soja, milho, café também. O que a gente mais gosta de operar em contratos futuros é o mini índice. Claro que tem o mini dólar também, mas eu gosto mais do mini índice. Tem o boi gordo, tem o milho também, tem o café é bem nervoso. Quem opera café aí sabe que é bem explosivo, né, o café. É um mercado bastante volátil também, bastante nervoso. O mini índice é bastante volátil, mas ele tem uma certa consistência, tem uma certa consistência no sentido de seguir padrões técnicos. Você consegue acompanhar pela análise gráfica os movimentos e se aproveitar deles. Uma novidade, pessoal, a alavancagem voltou a aumentar. Então aumentou a alavancagem. Deixa eu colocar aqui para vocês a alavancagem. Agora é de até 15 vezes. Opa, tá difícil aqui. De até 15 vezes. Então se você tem 10 mil reais, você opera até com 150 mil. Então 150 mil, se você tem 10 mil, opera com 150 mil, o que isso quer dizer? Se eu tive uma alta no papel, eu entrei comprado 15 vezes de alavancagem, tá? Entrei alavancado 15 vezes, com 150 mil, eu tinha 10 mil, estou operando com 150. Se eu ganhar 1% nessa ação, eu vou ganhar R$ 1.500, ok? De 150 mil, 1% é R$ 1.500. Na verdade, esse capital aí representa 15% do meu capital que eu tinha, né? Que era 10%, tá ok? Então, se eu ganhar 5%, por exemplo, 5% de 150 mil vai dar 7.500. 7.500 é 75%. Então, você potencializa seu lucro. Tá? Na medida que você alavanca, você potencializa. Claro que quando a gente fala de alavancagem, é sempre bom lembrar dos riscos. É importante você saber dos riscos, né? Quando a gente fala mercado de opções, você tem que falar dos riscos também. Mercado de opções é o mercado alavancado. Mini índice é o mercado alavancado. Porque você opera com uma margem reduzida. A margem para você operar um contrato hoje é R$200. Mas a margem padrão da BMF Bovespa, é em torno de R$2.500. Então a corretora exige menos de 1/10 da margem que a Bovespa exige para você operar. Então a corretora, ela banca o dinheiro, né, a margem, você opera com um capital bem menor, consegue operar os contratos. Então a alavancagem, ela pode ser um benefício no sentido de potencializar o seu lucro, porém pode ser uma corda para você se enforcar. Por que pode ser uma corda para você se enforcar? Se eu ganhei num investimento de 15 vezes alavancado, que eu falei 10 mil foi para 150. Se eu ganhei, ok, né? Mas se eu perder, no caso 5%, se eu perder 5% sobre 150 mil, vai dar 7.500, que na verdade representa 75% do meu capital. Você pode anotar que uma variação de 5% negativa, por exemplo, se eu entrei comprado, caiu 5%, eu estava alavancado em 15 vezes, eu vou perder 75% do meu patrimônio. Lógico que o seu manejo de risco não deve permitir jamais isso. Se você vai entrar alavancado, você já tem ciência de que o seu capital que você colocou ali na corretora não é o capital total seu, né? Você pode usar alavancagem no sentido do que? Eu tenho 50 mil reais em conta corrente. Em vez de eu enviar os 50 mil, o que eu faço? Eu envio 10 mil ou 5 mil.
Se você enviar 5 mil para a corretora, você vai operar com 75 mil. Então, elimina a necessidade de você mandar todo o capital que você tinha em banco, né? Se você tinha 50 mil, mandou 10 mil, logo sobraram 40 mil, que você pode usar para pagar sua conta, para investir em outros mercados, né? Tesouro direto, renda fixa. A gente tem fundos de investimentos em renda fixa, tem CDB, tem tesouro direto, tem fundos imobiliários também. Você pode investir em ETF também, que é o BOVA11, por exemplo. Você pode investir de diversas formas na Bolsa de Valores, na nossa corretora, não só no mercado de renda variável. Isso é importante lembrar também. A corretora, ela fornece produtos também de renda fixa, que são como os que eu falei. Nós temos letras de crédito imobiliário, letras de crédito agropecuário, agronegócio. Nós temos tesouro direto, fundos de investimentos em renda fixa, tem os fundos imobiliários também. São investimentos aí de risco bem baixo. O tesouro direto praticamente não tem risco. O risco do tesouro direto é você querer vender antes do vencimento e aí possivelmente ter um valor menor. Se você vender antes do prazo que você acordou no momento da aplicação. Certo? Então, tesouro direto não tem risco. O risco é de você ter que vender e acabar no momento da venda você ter desvalorização. Mas se você deixar até o vencimento, você vai continuar, vai ter todo o lucro que foi combinado no momento do contrato. Tá certo? O Pedro perguntou se no intraday o WinZ13 estão usando stop gain de 50 pontos, stop loss de 80 pontos. É assim mesmo, diferente do mercado de ações? Essa relação de risco-ganho de 50 pontos, stop gain e stop loss de 80, na verdade é uma relação invertida. Então não é recomendado você usar 80 de stop e 50 de objetivo. Por quê? Você vai, não é nem 1 para 1 essa relação, é 0,7, 0,8. Então eu já não recomendo usar esse tipo de relação risco-ganho. A gente perde, né, 3 para 1 pelo menos. Então eu vou arriscar para perder 1 para ganhar 3. Posso perder 1 para ganhar 3. Se eu arrisco 50 para ganhar 8, arrisco, você falou 80 para ganhar 50, na verdade eu não estaria nem numa relação risco-ganho de 1 para 1, então é totalmente aí descabida, né, nesse sentido de você operar com relação de risco-ganho. Você não precisa ser tão metódico no sentido de achar somente operações 3 para 1. Você pode achar 2, 2,5, até 1,8, 1,5, dependendo do momento que você está no mercado. Se você tem feito operações consistentes, tem dado certo, você pode entrar numa operação. Se você já tem experiência também, pode entrar com uma relação um pouquinho menor, tá? Não precisa ser tão criterioso. Depende também, por exemplo, tá no baita suporte, tá num suporte que você tem lá no mínimo 5 toques, ou numa resistência que tem uns 5 toques na resistência. Você sabe que é forte esse suporte, essa resistência. Você pode ser mais maleável nessa questão. Porém, entrar com relação menor de 1 para 1, aí eu já não recomendo. Pode entrar antes do vencimento, sim. Quem perguntou aí do título Tesouro Nacional. Você pode comprar e vender antes do vencimento. Só que tem aquela questão de não que você vá ter um valor menor, mas propenso, né? Pode ser que devido à variação da inflação, o seu título acabe desvalorizando, tá? Num cenário aí de redução dos juros, os títulos tendem a subir, a remuneração dos títulos. Stop do Banco do Brasil, manda e-mail no atendimento @equipetrader.com.br. Ok? Bom,
haviam me perguntado se é possível fazer realização parcial de lucro numa ação, se eu tiver, por exemplo, com 100 ações, estou comprado em 100 ações. Então eu estou comprado, volta aqui. Se eu estou comprado em 100 ações, e quero fazer, até falei estranho, quero fazer um RPL, uma realização parcial de lucro. Como que eu procedo nesse caso? Se você está comprado em 100, você não vai vender, quer dizer, o único jeito é você vender menos de 100. Quando a gente fala menos de 100 ações, o que você tem que ter em mente? Sempre o mercado é negociado de 100 em 100, lote padrão, que é o mercado principal. Tá? O mercado Petri 4, as ações Petri 4, Vale 5, os I5, essas ações que vocês sempre visualizam, mercado principal, que é o que tem mais liquidez e é negociado em lote de 100 ações. Se a gente falar menos de 100 ações, a gente entra no mercado fracionário. E aí você tem que ter em mente, então vou colocar aqui, Petri 4F, você tem que ter em mente que a liquidez é menor, tá? A liquidez, que é a facilidade de compra e venda, é menor. Ok, ó, você pode ver que tivemos 340 negócios na Petri 4F, enquanto a Petri 4 teve 21.960. Para vocês terem uma ideia, 21.960 no mercado principal e 340 no lote padrão, no fracionário. Então, se vocês visualizarem no gráfico, vocês vão ver que o fracionário ele é bem assim espaçado. Tá? O book de ofertas também vocês podem verificar isso daí, que aos spreads são diferença entre compra e venda. Então, no lote padrão não acontece spread. Tá certo que o mercado está fechado agora, você vai visualizar 10 centavos aqui de spread. Mas isso é porque o mercado está fechado. Durante o dia, você vai ver comprador a 20,40, vendedor 20,41. Ou comprador a 20,38, o vendedor a 20,39. Isso aí é pouquíssimo spread, tá? A diferença entre comprador e vendedor. O preço de compra e preço de venda. Já no mercado fracionário, você vai ver 5 centavos, 7 centavos, 8, às vezes 10. Então, quando você comprar, você pode ter que comprar um preço mais alto, aceitar pagar um preço mais alto. E quando você vender, pode ser que você tenha que vender a um valor mais baixo. Dito isso, você já tem que ter em mente que no mercado fracionário a liquidez é reduzida. Então, quando você vende menos de 100 ações, você vai entrar no mercado fracionário. Se você faz uma realização parcial, você vai colocar a ordem no fracionário. Então, se eu estou comprado em 100, quero vender 50, eu vou lá no mercado fracionário e coloco 50. Vou lá no meu menu, vender, stop, Petri 4, F, tá? Não esqueça de colocar o F na frente. Quantidade, se for 50, validade do stop, preço de disparo, aí você configura o preço que você quiser. Tá ok? Pode fazer sem problema algum. Não tem nenhum impedimento quanto a isso, sempre tendo em mente isso daí. A corretagem vai ser mais barata, o mercado fracionário é 4,40, ok? Então pode fazer sem problema algum a realização parcial. Também na operação de venda, se eu estou vendido em 100 ações, eu posso também fazer a compra parcial, para fazer a realização parcial de lucro. Ou também estopar, se eu estou vendido em 100, quero colocar um start de compra de 50 ações, a um preço acima de uma resistência. Posso fazer também sem problema algum. O pensamento é o mesmo, só que no sentido inverso. Tá? Se eu estou vendido, eu vou comprar. Se eu estou comprado, aí eu coloco meus stops. O stop na operação de venda é o start de compra. Menu, comprar, start. Aí ele vai servir como meu stop numa operação de venda. Tá ok? O start de compra é um stop na operação de venda. Também serve para entrar comprado numa ação. Caso eu queira comprar, caso eu não esteja comprado e queira comprar quando ela fizer, por exemplo, uma máxima acima do candle anterior. A gente tem muitas operações baseadas nesse setup, né? Quando romper a máxima do candle anterior, eu entro comprado.
Você não precisa ficar monitorando o mercado para entrar comprado nessa ação. Você deixa um start de compra e quando chegar, se chegar naquele preço, aí você compra. Então não pode comprar, a gente tem que ser muito esperto quanto a isso. Ah, eu quero comprar essa ação porque eu quero. Não é bem assim. Ou eu quero vender porque, eu quero vender. Também não é bem assim. Você tem que ter uma razão técnica para isso. Você tem que se apoiar numa estratégia, num método que te diga o que você deve fazer. O gráfico vai mandar você fazer, você vai seguir. Quando chega no meu stop, sou obrigado a vender. Se você não cancelar, que é o recomendável, você deve, naturalmente o stop vai acionar, você vai vender um ativo. Ok? Ontem coloquei um stop numa ordem start de compra no INZ13, só que o mercado pulou minha ordem. Será que foi porque coloquei o preço de disparo igual ao preço de execução? 99% de chance que seja isso, tá? O donor. Então um erro muito comum, não façam isso jamais, é o que? Vamos colocar o exemplo dele. Ele estava vendido no INZ13, ele veio aqui no start, colocou a quantidade, colocou o preço de disparo. Quanto que fechou agora o INZ13? 52.455. Aí ele veio aqui no preço de disparo, colocou 52.500, preço de compra 52.500. Deu a enviar, colocou a assinatura eletrônica, deu confirmar, ordem enviada com sucesso. Então o que eu fiz? Eu coloquei um start de compra com preço de disparo e preço de compra a 52.500. O que vai acontecer? Tá lá a minha ordem 52.500, certo? Olha lá, o start de compra 52.500, preço de disparo, 52.500, preço de execução. Se eu fizer isso, eu estou colocando em risco, um risco desnecessário, de que quando chegar no 52.500, não dê tempo de eu comprar 52.500. Pode ser que o preço vá de 52.500 já para 52.520, tá? Que o melhor vendedor, no momento que bater 52.500, que o melhor vendedor possa ser 52.520. E aí minha ordem, que foi no preço de compra de 52.500, vai ficar parada no book. Vai ficar lá presa até que o preço baixe. Mas se o preço não baixar, naturalmente eu não vou comprar, tá? Minha ordem vai ficar parada. Se eu não tiver, no caso, a sorte, né? Vou ter que ter sorte nesse caso do preço cair. Se o mercado não cair para fazer a minha ordem de compra ser executada, eu vou simplesmente não comprar. E aí eu vou continuar vendido na ação. E é o famoso pula stop. Então uma dica, se você está operando um contrato futuro, coloque pelo menos 30 pontos, 40, 50 pontos de diferença entre disparo e execução. No caso do preço de compra, aqui o start de compra, o preço de disparo e preço de compra. E no caso do stop, seria aqui preço de disparo e preço de venda. Coloque no caso, se colocar 50 pontos, você nunca vai ter dor de cabeça, tá? Nunca é difícil dizer, mas extremamente raro você ter uma dor de cabeça se você colocar 50 pontos aí de diferença, tá? Então fica esperto quanto a isso, não coloque jamais o mesmo preço, que aí você vai ter dor de cabeça como teve nessa operação que você citou, ok? Alguém tem alguma dúvida, quiser aproveitar, aqui está o gráfico. Se vocês quiserem colocar volume financeiro, em auxiliares, aqui ó, volume financeiro, na lista de indicadores, auxiliares, volume financeiro, aí você visualiza quanto que está sendo negociado diariamente. Depende, se você colocar o gráfico diário, você vai olhar quantos negócios, quantos reais no caso, estão sendo negociados por dia. Se você colocar 5 minutos, vai olhar, cada barra vai olhar 5 minutos, ok? É aqui no volume financeiro. Fica um pouquinho escondido, né? Mas é aí que você coloca. Outra ferramenta interessante, raio-x. Essa ferramenta aqui é bem legal.
tá? O raio-x ele mostra o saldo de compra e venda, tá? Por exemplo, se eu quero analisar qual corretora que operou mais no dia de hoje, aí já mostra para mim aqui, ó, por mercado. Então nós temos Bovespa, corretora UBS, que foi a maior compradora, UBS também na ponta vendida. Se eu quiser analisar quais papéis a corretora em questão operou, então eu venho aqui por corretora, coloco o Octo, que é a nossa corretora, aí tem a lista de ativos que a corretora movimentou. Ou se eu quiser analisar por ativo, por exemplo, os em 5, coloco lá, eu vejo quais corretoras que movimentaram os em Minas. Ok? Se você teve o gatilho aberto, vai ser cancelado no passar do dia. Se você colocou a validade para hoje. Se a validade for até cancelar, onde que está essa validade? Está aqui, ó, validade. Para não ter problema, coloca sempre até cancelar. Ele fica indefinidamente no até cancelar. Se você colocar hoje, cancela hoje no final do dia. E executa ou cancela, isso aqui pode considerar. E para a data, daí você estipula na frente. Ok, pessoal, então é isso. Vou deixar meu contato aí com vocês. Não esqueçam de cadastrar no site da Equipe Trader e também na HR Investimentos para vocês serem clientes da Rico, para ter acesso a esse sistema, ao home broker, como eu falei, o gráfico, é tudo fornecido gratuitamente. É só você ter conta na corretora Rico, tá? Mas entre primeiro no site da HR Investimentos para vocês conferirem todas as informações de abertura de conta, custos operacionais, vantagens que a corretora oferece. Tudo isso tem lá no site HR Investimentos. Se vocês já operam também e não ganharam o DVD, manda e-mail para mim, que eu mando, a gente manda esse DVD. É só olhar no site da Equipe Trader qual DVD você quer ganhar. Manda e-mail para mim que a gente encaminha esse DVD para sua residência sem nenhum custo. Qualquer DVD no site da Equipe Trader você pode escolher, tá ok? E não esqueçam de indicar HR Investimentos lá no momento do cadastro na corretora Rico. Vai perguntar lá como conhecer a corretora. Se você entrou direto no site da Rico, não esqueça daí de selecionar agente autônomo HR Investimentos. Se entrou direto no site da HR, já vai estar automaticamente preenchido. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer agora, se não, manda e-mail ou me ligue amanhã, que eu vou estar à disposição durante todo o pregão para vocês. Assessoria gratuitamente. Você pode entrar em contato sem pagar nada. Vai no chat online da HR ou vai no 0800, já liga, já fala direto comigo. Ou se preferir, manda e-mail que a gente discute qualquer tipo de informação. Pedro, tem problema? Não, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Se você colocou validade até hoje, vai ser cancelado hoje. Não tem nenhum problema deixar o gatilho aberto. Pode mandar, Santiago. Eu estou aguardando. Box de cotação. O que você queria fazer com isso aqui? Dá para usar a box de cotações para visualizar o mercado do próximo dia. Não sei que informação que você vai pegar aqui para visualizar o mercado do dia posterior. Não tem sentido não. Olha o gráfico mesmo, tá? No dia que você estiver operando, olha o gráfico. O gráfico que vai dizer o que você deve, o que você deve fazer. Agora olhar o box de cotação, você só vai olhar mesmo por curiosidade. Se você olhar o book de ofertas, ok, aí você está visualizando a liquidez, né, as ordens de compra e venda.
Agora aqui em detalhe, você vai mais olhar para ver se ela tem liquidez, se ela tem negócio, quanto que é o volume por dia. Tá joia? Qual o preço que prevalece? O preço de disparo e o preço de execução. Prevalece em que sentido? O donor prevalece na relação risco-ganho. Se for isso, é o de disparo, né? E o preço que vai ser executado é o preço que tiver no momento da oferta. Enviou o preço que tiver melhor comprador ou melhor vendedor no momento que foi disparado, aí é o que preço que vai ser executado, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma boa noite. Já foi pro Pedro, né? O West perguntou pro Pedro. Desejo a todos boa noite e até uma próxima aula. Amanhã o Júnior vai estar aqui com as análises fundamentalistas. Forte abraço, até mais.